Boa noite, amigos, boa noite a todos, boa noite a todos os amigos do Facebook da ISCO Recife. Estamos aqui com vocês hoje para dirigir a vocês o nosso boa noite. Esse boa noite, como sempre, é uma mensagem a respeito de Srila Prabhupada. Srila Prabhupada é o nosso mestre espiritual, fundador da nossa sociedade. A ele devemos todos o respeito. Além disso, devemos conhecer o seu exemplo para aplicar na nossa vida e assim tornar a nossa vida perfeita, exemplar, enquanto estamos nesse mundo. E Srila Prabhupada nos deu o melhor exemplo, vivendo aqui conosco, no seu dia a dia e nos instruindo, através de seu bom comportamento, como transcender esse mundo material. Então vamos ler hoje o passatempo 170, da página 308, o título do passatempo é Eu Já Tenho um Relógio. 24 de maio de 1975, Lautoka, Ilhas Fiji. Srila Prabhupada passou um pouco mais de 2 semanas na Austrália e então viajou para as Ilhas Fiji, onde ficaria por 3 dias. Essa foi a primeira visita de Srila Prabhupada ali. Embora o trabalho de pregação já tivesse em andamento nas Ilhas Fiji há aproximadamente 5 anos, Srila Prabhupada sabia que aquele era um local que aceitaria muito rapidamente a consciência de Krishna, pois tinha uma grande população hindu. Até esse momento, ainda não havia um templo nas Ilhas Fiji e a ida de Srila Prabhupada ali era um fator instrumental para a sua construção. Enquanto lá, Srila Prabhupada tirou um tempo para visitar o negócio de um dos indianos locais. Era uma joalheria. Paramahansa e eu acompanhamos Srila Prabhupada. Então, Srila Prabhupada ele viajava repetidamente por todas as partes do mundo a fim de estabelecer a consciência de Krishna. A consciência de Krishna é estabelecida quando tem um templo, né? E as pessoas visitam e se prega a consciência de Krishna, dá facilidade para as pessoas cantarem Hare Krishna. Continuando a leitura, no período em que me juntei ao movimento, 1971, os devotos eram sempre desapegados e austeros. Nós nunca comíamos nada que não tivesse sido preparado no templo e nunca vestíamos roupas carnes. Íamos a toda parte usando nossa tilaka, vestindo dhoti e com nossa cabeça raspada. Foi somente quando se iniciou a distribuição de livros que os devotos começaram a vestir camisa e calça, e apenas durante a distribuição de livros. Então, a distribuição de livros então, é um tipo Krishna-oeste, né? Que os devotos se adaptam à cultura local para poder se infiltrar na sociedade. Em 1972, a maior parte dos homens da ISKCON vestia dhoti, que não eram nada mais do que o recorte de um tecido. Uma curta genuinamente indiana também era algo raro. Por volta do ano 1975, alguns devotos da ISKCON haviam desenvolvido gosto por artigos de joalheria. Relógios sofisticados eram particularmente populares entre um pequeno, mas crescente número de devotos ocidentais. Paramahansa e eu não éramos imunes a essa fraqueza. Era o único item que você podia usar para acompanhar seu belo dhoti e sua trabalhada curta, que os devotos agora podiam conseguir importando da Índia. Relógios Seiko eram particularmente populares
Relógios Rolex eram os mais desejados, mas quase ninguém podia arcar com tamanha despesa. Quando eu entrei no movimento, já em 1978, 1979, não tinha muito essa onda de relógio não, né? Já tinha passado essa onda. Mas ainda tinha alguns devotos que usavam relógio, né? Os relógios acabaram mesmo recentemente quando inventaram o celular. Os discípulos de Srila Prabhupada traziam algumas vezes presentes para ele em visitas eventuais, ocasionalmente um relógio. Se ele gostava do relógio, ficava com ele e acabava dando seu antigo para algum discípulo como praçada. Paramahansa e eu também gostávamos da ideia de termos um belo relógio. É algo que tínhamos dinheiro para comprar, mas tínhamos um plano simples. Se alguém nos perguntasse se Srila Prabhupada estava precisando de algo, nós responderíamos que ele poderia usar um relógio novo. Nós imaginamos haver uma considerável chance de um de nós ficar com seu relógio antigo. Isso aí é uma estratégia dos devotos, né? Ficar com a marra passada. Aquilo que foi usado diretamente pelo mestre espiritual. Agora Srila Prabhupada estava em uma joalheria pertencente e administrada por um rico homem indiano. Ele era um bem-querente da ISKCON e estava feliz pelo fato de Srila Prabhupada ter ido abençoar seus negócios. Srila Prabhupada permaneceu graciosamente de pé diante da loja, enquanto o cavalheiro conversava com ele por detrás de vitrinas repletas de ouro em diversas formas. Paramahansa e eu permanecemos do lado de fora olhando os artigos. Srila Prabhupada caminhou até a vitrina que o homem arrumava e lhe disse que ele tinha uma bela loja. A vitrina que estava entre eles estava repleta de relógios Rolex. Após conversarem por algum tempo, Srila Prabhupada indicou que estava pronto para ir embora. O homem disse: Srila Prabhupada, eu gostaria de lhe dar da minha loja antes do senhor ir embora. Dar algo da minha loja antes do senhor ir embora. Será que eu poderia, por favor, dar para o senhor um desses artigos? Srila Prabhupada sorriu e disse: não, obrigado. Paramahansa e eu nos entreolhávamos enquanto a conversa prosseguia. O homem disse novamente: Prabhupada, por favor, leve um desses artigos. Eu quero que o senhor fique com um deles. Srila Prabhupada novamente sorriu e recusou. Ele pediu por uma terceira vez: por favor, Prabhupada, leve um desses relógios. Srila Prabhupada sorriu e estendeu seu braço, dizendo: não, obrigado, eu já tenho um relógio e ele funciona muito bem. Paramahansa e eu estávamos chocados. Era a nossa oportunidade perfeita e única. E Srila Prabhupada casualmente o recusou. Alguns dos relógios custavam mais de $10.000 na época. Srila Prabhupada sempre exibia suas qualidades sublimes. Exatamente, o mestre espiritual, ele só usa aquilo que ele vai ocupar no serviço a Krishna. O que ele não vai ocupar no serviço a Krishna, ele é indiferente. Srila Prabhupada mantinha Krishna dentro de seu coração. Que necessidade ele teria de alguma outra coisa? O homem então agradeceu a Srila Prabhupada por ter vindo e nos levou de volta à nossa residência. Paramahansa e eu discutimos brevemente a chance
que perdemos de ganhar um relógio e então voltamos ao nosso serviço. Obrigado, Srila Prabhupada, por ser sempre um exemplo perfeito para mim. Eu sei que o Senhor estava sempre ciente de minhas fraquezas. O Senhor me permitia notá-las e me mostrava como abandonar cada uma delas. Eu testemunhei isso muitas vezes. O Senhor levantava um ponto filosófico de tal maneira que eu jamais percebia que era direcionado a mim. Este era outro aspecto de sua compaixão e misericórdia. O Senhor lidava com seus discípulos de forma que minimizasse a possibilidade de ofensas serem cometidas. O Senhor falava em termos filosóficos, nunca havia faça isso ou faça aquilo. Então aqui Chutakirti Prabhu está comentando a maneira como Prabhupada lidava com as pessoas, né? Então o Prabhupada sempre apresentava, não diretamente para a pessoa, mas apresentava filosoficamente. E a pessoa pensava, e ela refletia, e se a carapuça servia, ela usava, né? E aí Srila Prabhupada assim lidava com muito tato com todos os seus discípulos. Em 1971, o Senhor enviou uma carta para Upendra Dasa. Ele e sua esposa ajudaram no estabelecimento da consciência de Krishna nas ilhas Fiji, e ele estava lá na época de sua visita. Na carta, o Senhor lhe disse: sim, o progresso no serviço devocional fica interrompido quando há ofensas grosseiras ao mestre espiritual. Até onde sei, você não cometeu nenhuma ofensa. Você está cumprindo minha ordem com grande fidelidade em um lugar distante. Por isso, você sempre tem as minhas bênçãos e as bênçãos do Senhor Chaitanya. Não pense de outra forma. Mesmo que você acredite ter cometido alguma ofensa, tal ofensa seria como o chute de uma criança pequena que é aceita com prazer pelos pais. Então, não se preocupe com isso. Krishna lhe dará toda a proteção. Estou muito satisfeito por, sob minha ordem, você ter ido a lugares tão distantes e ter servido a nossa causa com tamanha fidelidade. Agradeço-lhe por este empenho. O Pendra teve a grande fortuna de novamente servir Srila Prabhupada pessoalmente em Vrindavana em seus meses finais em 1977. Então isso aí é um discípulo dedicado, né? Ao mestre espiritual que se sacrifica, sempre tem uma bênção especial do mestre espiritual. Srila Prabhupada, o Senhor salva o mundo inteiro e todos os seus seguidores de uma única vez. O yatra das Ilhas Fijis se desenvolvia muito lentamente até sua chegada em 1975. Depois que o Senhor colocou seus pés de lótus sobre aquele solo, as pessoas começaram a mudar sem demora. O Senhor viajou ao redor do mundo a muitas cidades e municípios, beneficiando com o toque de seus pés. Por causa disso, a consciência de Krishna se espalhou por todo o mundo. Eu deixei seu serviço pessoal em 1975. Depois disso, sempre me perguntavam o que eu queria de aniversário. Eu dizia, um Rolex. No ano de 2001, eu finalmente me livrei do desejo de ter tal relógio.
levou um bom tempo para que esse desejo viesse. Um ano depois, meu filho Atmarama presenteou-me com um Rolex. Rir é uma prática Vaishnava. Jai Shila Prabhupada. Então aqui tem uma relação pessoal que o mestre espiritual tem com o seu discípulo, né? Então vemos essa prática de um relacionamento bastante pessoal com o seu servo pessoal, né? Que é o Chutakit Prabhu, que está narrando esse livro. Hare Krishna, muitas lições hoje de desapego, né? Vamos guardar, né? E de misericórdia também, do mestre espiritual. E vamos encerrar essa live, vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook, ver se tem alguém ao vivo, né? Aqui não está aparecendo ninguém ao vivo. Vamos dar uma olhadinha aqui no chat. Também não tem nenhum comentário no chat, então vamos encerrar essa live cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E uma boa noite a todos os meus amigos de todas as partes do Brasil e do mundo que estão assistindo essa live. Hare Krishna.